Olá, muito boa tarde. Aqui quem fala é Pedro Henrique Bussi, do terceiro ano de mecânica. Hoje, aqui no nosso grupo, no Mecanicast, iremos falar um pouco sobre motor de passos. Porém, antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de dar uma pequena introdução a todos que estarão nos ouvindo sobre o que são os motores de passo. Os motores de passo preenchem um nicho único no mundo de motores controlados. Esses motores são usualmente empregados em aplicações de medição e de controle. Então, para hoje à tarde, ou amanhã, dependendo do horário que você está escutando, iremos entrevistar duas pessoas muito queridas para mim. Primeiramente, Vacari, estuda comigo desde o primeiro ano. Claro, um prazer. Muito prazer. E Júlia, que irão nos dar as informações necessárias para esse podcast. Então, Júlia, quais são as principais aplicações que o motor de passo tem na área mecânica? As aplicações desses motores são encontradas em impressores de jato de tinta, máquinas com controle numérico, CNC, e bombas volumétricas. Continuando a nossa entrevista, Vacari, por favor, fale as características desses motores. As características desses motores, as mais notáveis, são a inexistência de escovas, que é uma parte que tende a dar manutenção recorrente nos outros tipos de motores, a independência da carga, desde que a mesma não ultrapasse o torque, o posicionamento de malha aberta, também pode-se falar do torque estacionário. Além disso, ele tem uma excelente resposta de partida, parada e reversão no movimento. Muito obrigado, Vacari, por essa grande compreensão dos tipos das principais características desses motores. Continuando, eu peço a Júlia, quais são os principais tipos de motores de passo? Bom, os principais tipos são três: o ímã permanente, a relutância variável e o híbrido. Então, Júlia, muito obrigado por essa explicação, mas para tirar um pouco de dúvidas, pode falar um pouco mais sobre o ímã permanente? Claro, esse tipo de motor tem um ímã permanente em um eixo liso, gerando uma mecânica mais simples e barata. A vantagem desse tipo de motor é o fato dele ter um campo magnético permanente que se soma ao campo magnético das bobinas, dando uma potência, ou torque, maior na partida. A desvantagem desse tipo de motor é o fato deles terem um passo maior, com menos precisão. Então, agradeço, Júlia, por sua explicação. Agora eu gostaria que Vacari, por favor, me explique sobre o motor de relutância variável. Claro. Bem, os motores de relutância variável, que também pode ser chamados de motores de relutância variável chaveada, eles possuem de 3 a 5 bobinas conectadas a um terminal comum. O eixo do motor normalmente é feito de ferro e não contém ímãs, onde o campo magnético é formado pela energização das bobinas para alinhamento do eixo. Ainda vale a pena ressaltar que a grande diferença desse tipo de motor é o fato de não haver um campo magnético permanente fazendo ele ter o torque, ou seja, tendo uma menor força na saída. Muito obrigado, Vacari. Agora, para finalizarmos nosso programa, peço, Júlia, por favor, dê uma última explicação sobre o motor híbrido. Sim, este tipo de motor mistura a mecânica mais sofisticada do motor de relutância variável com a potência do ímã permanente no eixo, dando um torque maior com maior precisão nos passos, que podem variar entre 3,6 graus e 0,9 graus, contra 7,5 graus a 15 graus, para o de ímã permanente. Então, Júlia, muito obrigado por essa última explicação e agradeço a todos os nossos espectadores por ter escutado esse papo incrível sobre motores. Agora eu vou deixar um abraço especial à nossa equipe técnica Jefferson Luiz Escopel e João Vitor Sezemanski. Agradeço muito pela ajuda técnica que vocês nos forneceram durante esse programa. Além disso, agradeço aos nossos entrevistados, Júlia Leal Nunes e Pedro Vacari. Com isso, eu finalizo nosso programa. Muito obrigado pela atenção.